A Igreja e os Falsos Profetas. Este será o título da nossa 12ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação que sirve ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito dessa revista da classe Juvenis, em que estamos falando a respeito de uma igreja que é relevante na sociedade em que ela está inserida, uma igreja que é sal e que é luz. Hoje nós estamos chegando para a glória de Deus na lição de número 12, na penúltima lição. E nós falaremos então sobre a influência dos falsos profetas na igreja e o perigo que eles representam para nós. Então, a nossa aula está programada para ser ministrada no dia 19 de março. O nosso versículo-chave está lá em Mateus, capítulo 7 e versículo 15, e nos diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Foi um conselho de Jesus. Temos aqui a nossa leitura semanal, extremamente importante que os nossos adolescentes, no caso juvenis, façam essa leitura, porque hoje nós iremos entender o quanto é importante que eles tenham base bíblica, para que eles possam discernir quem é um falso profeta, quem é um falso ensinador da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está ambientada em 3 pontos da Bíblia. Então, primeiro, Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. Segundo, em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E também em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Os objetivos da nossa aula são os 3 que eu irei citar agora. Então, primeiro, explicar o que são os falsos profetas. Segundo, demonstrar algumas características dos falsos profetas. E terceiro, mostrar como lidar com os falsos profetas. Se você chegou até aqui, eu já peço que você deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você quiser, pode deixar o seu comentário, assim você estará me ajudando. Muito obrigada por estar aqui, por me dar a honra de te auxiliar na preparação das aulas para a Escola Bíblica Dominical. Fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês. Vamos então agora para essa partezinha da nossa lição. Na lição de professores, aqui na página 85, nós temos essa seção, antes da aula. E aqui a lição nos trouxe, quando Jesus estava trazendo essa recomendação de tenhais cuidado com os falsos profetas, ele utiliza o exemplo de 2 animais que eram muito comuns naquela época, naquela região, que as pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus conheciam muito bem esses animais. Só que nós, nos dias de hoje, não temos tanto acesso aos animais como aquelas pessoas que viviam numa época mais rural tinham. Então eu acho que é muito válido que nós possamos utilizar estes quadros para mostrar aos nossos adolescentes o que eram os lobos e o que são, eram no caso no passado, as ovelhas, para diferenciar quais as suas características, tamanho, que tipo de alimento de quais alimentos eles se alimentavam, que eles comiam, como eles viviam, se em bando ou sozinhos. É muito importante essas características para que os nossos adolescentes possam ter uma imagem mais concreta do que é que Jesus estava falando. Eles parecem ovelhas, mas são lobos. Tá, mas qual a diferença? Qual a diferença do lobo e da ovelha? Então nós temos aqui as características principais e provavelmente Jesus estava ali se utilizando do exemplo de um lobo árabe, que era um lobo pequeno, mais ou menos 70 centímetros de comprimento e 20 quilos era o que ele pesava. Um animal selvagem, era esse lobo, não vivia em grandes grupos, caçava sozinho ou no máximo em dupla, era carnívoro, era um caçador bastante oportunista, com bastante astúcia, força e inteligência e conhecido por atacar rebanhos de ovelhas. As ovelhas eram mamíferos, quadrúpedes, geralmente domesticadas, herbívoras, animais sensíveis e inteligentes, possuem um temperamento calmo, dócil, uma excelente memória, capazes de diferenciar expressões de outras espécies, sociáveis, andam em grupo, preferem lugares silenciosos e pacíficos. Então veja que em nenhum momento nós falamos que as ovelhas eram aptas para lutar com os lobos. Se os lobos eram ali velozes, rápidos, astutos, as ovelhas têm outro tipo de características, são mais dóceis, são de temperamento mais sereno, mais calmo. Portanto, veja que
parece meio óbvio que o lobo vinha e tinha a ovelha ali como a sua... o lobo era o predador natural das ovelhas, né? Ali como que é o nome que a gente estudava lá na 6ª série em biologia? Ai, gente, e a palavra que fugiu da cabeça? E agora? Quando que fala? Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Lembrei da palavra. Então veja que, quando nós pensamos nessa ilustração que Jesus trouxe, é preciso que nós possamos ambientar os nossos adolescentes para que eles entendam o que Jesus estava querendo dizer. Então era justamente, olha, parecem dóceis, parecem serenos, parecem amigáveis, mas são astutos, são devoradores. Eles não estão aqui com boa intenção. Era o que Jesus estava querendo dizer a respeito dos falsos profetas. Dito isso, e você pode, professor, primeiro fazer toda a leitura bíblica, depois utilizar essa ilustração mostrando ali os 2 pontos dos animais para que seus alunos entendam o que foi lido lá no versículo-chave da lição, e aí nós podemos entrar na introdução da nossa aula, que vai nos dizer o seguinte: falso profeta é uma nomenclatura que surge lá no Antigo Testamento para se referir a pessoas que fingiam estar entregando uma mensagem de Deus para Israel. Ele também era aplicado para se referir a profetas que serviam a falsos deuses. No contexto do Novo Testamento, o conceito de falso profeta passou a ser utilizado para se referir a pessoas que pregavam falsos ensinos, negando o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui nós temos o primeiro tópico, lobos com aparência de ovelha. Jesus, discursando aos seus seguidores, fez um alerta contra os falsos profetas. Ele confirmou a existência e a presença deles, apontando que eles possuem uma aparência exterior inofensiva, vestidos como pele de ovelha. Os cristãos devem estar atentos porque, apesar de aparentar ser ovelhas de Cristo, os falsos profetas possuem uma natureza feroz e são como lobos devoradores. O alerta de Jesus não deve ser ignorado. Então, o que Jesus estava dizendo ao utilizar as ovelhas e os lobos como exemplo era justamente que eles aparentavam ser inofensivos. Então, como diferenciar um falso profeta, já que ele tem aparência de ovelha, assim como todos os outros? Como é que eu sei se é um falso profeta se ele parece com o profeta verdadeiro? Então Jesus estava dizendo para tomar cuidado justamente porque quando você olha um lobo, você sabe que é um lobo. Quando você olha uma ovelha, você sabe que é uma ovelha. Agora, quando ele está travestido, quando ele usa uma aparência de ovelha, ou seja, ele se passa utiliza ali uma camuflagem, ele se passa por alguém que não é, fica mais difícil fazer a identificação. É por isso que nós vamos ter aqui alguns conselhos, algumas formas de identificar um falso profeta, porque se ele está vestido como uma ovelha, se ele fala como uma ovelha, se ele parece como uma ovelha, é mais difícil identificá-lo. Então é por isso que o cuidado deve acontecer. Porque se eu vejo um lobo, eu sendo uma ovelha, eu me afasto. Porque o sinal de perigo ele está explícito. Agora, quando o sinal de perigo ele é implícito, ele está por baixo dos panos, ele não é visível, não está escancarado, é mais difícil de nós entendermos sobre quem é que está ali nos ensinando. E um grande problema dos falsos profetas é que eles ocupam posições de destaque. Eles ensinam, eles pregam, eles profetizam. E é por isso que nós precisamos estar atentos para identificar um falso profeta e para nós, no caso, professores da EBD, ensinarmos os nossos juvenis, os nossos adolescentes, a identificarem quem é um falso profeta. Segundo tópico, os falsos profetas lá na igreja primitiva. Lembrando que a igreja primitiva é a igreja do primeiro século. É a igreja que Jesus fundou e deixou os seus apóstolos como pastores, para que eles tomassem conta daquela igreja que crescia muito. Logo ali no primeiro século, a igreja passa de basicamente 120 membros, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, para o que vai acontecendo depois. Em uma pregação, mais de 3.000 almas, depois mais de 5 almas. Então a igreja foi crescendo de forma assim exponencial, assustadoramente, e essa é a igreja primitiva. A igreja que teve o privilégio de ser pastoreada pelos discípulos que andaram com Jesus, que conheceram o Senhor em corpo físico. Olha que privilégio que eles tiveram. Então lá na igreja primitiva, já existiam os falsos profetas e estes pastores, né, estes apóstolos ali da primeira igreja precisaram lutar, resistir bravamente contra esses falsos profetas. Eles aparecem até na igreja primitiva, né, como nós já falamos aqui, e eles eram mestres ou doutores, o que eu falei sobre posição de destaque, então ocupavam ali a posição de mestres ou doutores, estavam ensinando heresias e eles tentavam fazer os cristãos se desviarem da fé.
Também eram chamados de falsos mestres ou falsos apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus, os verdadeiros, tiveram de enfrentar os falsos profetas, denunciando as heresias que eles estavam ensinando e orientando os cristãos na verdade do Evangelho. O esforço de alinhamento doutrinário dos apóstolos ficou evidente nas cartas do Novo Testamento. Em alguns casos, elas foram escritas para corrigir o entendimento doutrinário que estava sendo corrompido pelos falsos mestres. Dentre algumas heresias que eram muito comuns que eles ensinavam, se destacava a prática judaizante, que afirmava que quem aceitava Jesus deveria obedecer a todos os ritos e seguir a lei de Moisés, e também a prática da idolatria e da imoralidade sexual, e também a negação de que Jesus Cristo veio em carne. Tudo isso precisava ser combatido pelos apóstolos de Jesus. Porque numa igreja que estava nascendo, que estava começando, era muito comum que algumas pessoas se passassem, aparentassem também ser apóstolos de Jesus. Muitas pessoas nessa época traziam para si um conto, um falso testemunho de que eu também convivi com Jesus, mas eu também fui apóstolo de Jesus, eu também estava lá, porque a igreja estava nascendo, estava crescendo muito, e todo o trabalho que começa a dar muitos frutos, ele começa a receber ali no seu meio alguns falsos profetas que vão procurar fazer ali naquele meio falsos ensinamentos. Aqui nessa interação da primeira página, da página 86, nós temos uma explicação, e eu achei muito boa, porque ela traz um contexto de que os falsos profetas não estavam presentes só lá na igreja primitiva, e eles não faziam parte só da cultura judaica, e por isso Jesus trouxe o alerta, mas eles também fazem parte da nossa igreja na atualidade. Então olha só o que a interação aqui da revista nos traz. Estas falsas pessoas, né, que ensinam a Bíblia de forma incorreta, descaracterizam a verdade do Evangelho e distorcem as doutrinas bíblicas de forma, aqui está o perigo, de forma sutil. Então, não é evidente, não está escancarado que a doutrina foi desvirtuada. É bem sutil, sabe? Altera ali uma vírgula, adiciona um pontinho final onde não tem ponto, coloca um ponto de interrogação onde há um ponto final. Então é tudo muito sutil. Esse ensinamento dos falsos profetas, ele não é agressivo no sentido de dia e noite, sabe? Tá explícito que é um falso ensinamento. Não. É sutil. Sabe aquele famoso tons de rosa que vai passando de um pro outro? Você já viu uma cartela de cores? Que às vezes vai passando de um pro outro e a gente mal percebe que passou de uma cor para outra, mudou de um tom para o outro. É isso que acontece com os falsos ensinos. É como se fossem tons de uma mesma paleta. Tá aqui o ensinamento de Jesus e o ensinamento do falso mestre, ele é quase na cor nude. Ele é quase branco, mas é off-white. Entendeu? Então assim, ele não é um ensinamento é branco, outro é preto. Não. O de Jesus é branco, esse aqui é off-white. Esse aqui é um tom pastel bem clarinho. É assim que os falsos ensinamentos, eles entram no meio da igreja e eles começam a florescer. Se fosse algo muito escancarado, as pessoas perceberiam logo. E é por isso que Jesus vai dizer, cuidado, porque eles parecem ovelhas. Eles parecem ensinar a verdade, mas não ensinam. Então é tudo muito sutil. Eles estão ali descaracterizando o evangelho, pregando um falso ensinamento, um falso evangelho, mas é tudo de forma muito sutil. Continuando, é preciso, no caso, informar a nossa classe que esses falsos mestres da palavra muitas vezes fazem muito sucesso na internet. Eles possuem perfis nas redes sociais, perfis grandes, com muitos seguidores, eles gravam vídeos, têm uma aparência de intelectualidade e vida cristã. Entretanto, seus ensinamentos não condizem com a palavra de Deus. Alerte a sua turma, professor, quanto ao perigo de seguir qualquer pregador da internet, só porque ele tem popularidade. Destaque também a importância deles participarem ativamente da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino na igreja local, dos seminários e cursos oferecidos pela igreja, a fim de possuírem uma forte base bíblica para alicerçar a sua fé em Cristo. Como eu, professora da IBD, você, professor da IBD, posso identificar um falso profeta? E como os nossos adolescentes podem fazer o mesmo? A receita,
a régua, a forma de se identificar um falso profeta, ela é a mesma para todos, tá? Qual é? Tendo base bíblica. Como é que eu posso saber se um ensinamento tá off-white? Um ensinamento que deveria ser branco ficou ali meio off-white. Como é que eu posso saber? Quando eu conheço a palavra de Deus. Quando eu conheço as Escrituras. Lembra de Jesus dizendo, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? É exatamente isso que acontece conosco. Então nós temos a nossa parcela de culpa quando nós nos deixamos ser enganados pelos falsos profetas e pelos falsos ensinos. Porque se alguém me pregou um falso ensinamento, era da minha responsabilidade conhecer o verdadeiro ensinamento. Se alguém me disse aqui, ó, isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. Ela não é branca, mas ela é off-white. Se alguém fez isso aqui comigo, é porque eu não tenho base bíblica o suficiente para entender que estou sendo enganada. É, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa na feira, açafrão, cúrcuma, que vendem gato por lebre, né? Porque é tudo meio amarelo, é tudo não sei o que, aí você chega para comprar, o carinha diz para você que aquilo é açafrão, mas não é açafrão. Aí dizem que é cúrcuma, mas não é cúrcuma. Então veja que às vezes nós somos passados para trás em algumas áreas da vida porque a gente não conhece as coisas, não é verdade? O mesmo acontece quando nós não conhecemos a Bíblia, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não temos base, fundamento bíblico. Então a receita para identificar um falso profeta, eu não diria nem combater, aqui eu diria só identificar um falso profeta, é conhecer a palavra de Deus. E uma das melhores formas dos nossos adolescentes conhecerem a palavra de Deus é tendo acesso às revistas da Escola Bíblica Dominical e fazendo bom uso delas. Então você chega aqui numa lição e você tem, como eu falei, essa parte devocional que eu sempre peço para os professores lembrar os nossos adolescentes de fazerem a leitura. Olha quantos textos bíblicos cada uma das lições nos trazem. Cada vez que a gente chega aqui, ó, tem as referências bíblicas, ó, referência, várias referências bíblicas. Se os nossos adolescentes se dedicassem, por exemplo, eu não tenho acesso, né, no caso deles, acesso a um curso básico de teologia, aqui na minha igreja não existem muitos recursos, não tenho nem para quem perguntar, tá, mas se você tiver a lição da Escola Bíblica Dominical e você grifar só as referências bíblicas e pegar a Bíblia e fazer a referência delas, pensa, 13 aulas fazendo isso, aí no ano você tem mais outras 3 revistas, a sua base bíblica ela só vai aumentando. E quanto mais base bíblica um dos nossos adolescentes tiverem, mais eles conseguirão resistir às falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. O mesmo acontece conosco. Ali, como eu falei, a receita ela é para todos. Se eu quero saber se eu estou sendo enganada, se eu estou recebendo um falso ensino, eu preciso conhecer o verdadeiro ensino. Onde está o verdadeiro ensino? Na palavra de Deus. Então, para que eu possa identificar as nuances de evangelho, os diferentes tons de evangelhos que vêm sendo pregados para mim, eu preciso conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Quando eu conheço as Escrituras, eu conheço o poder do Deus das Escrituras, ninguém me engana, ninguém me passa para trás. Porque quando eu ouvi uma coisa, por mais bonita que ela seja, por mais floreada que ela esteja, por mais fundo musical que tenha uma palavra, quando eu a ouço, aquilo me, sabe, não dá match, parece, não entra, a pecinha não encaixa. Parece que isso não está certo. Aí você dá uma lida no texto, olha o contexto do texto, e aí você pede ao Senhor uma inspiração, um discernimento sobre aquilo que você ouviu, e aí você entende que você está sendo enganado. Então os falsos ensinamentos, eles não são identificados porque, olha aqui, olha o tanto de seguidores que esse pastor tem, esse irmão tem, não pode ser um falso ensinamento, cuidado. Ainda mais numa época de redes sociais, onde as pessoas podem, para se tornar conhecidas na internet, podem fazer o que for. Pagar uma propaganda em um perfil grande, para ser anunciado, para que seu trabalho seja conhecido em um perfil grande, pagar propagandas, né, para o Instagram divulgar ali a sua mensagem, o próprio YouTube, enfim, existem muitas formas de crescer na rede social hoje em dia, e isso não significa que a pessoa que está ali, por maior que ela seja um verdadeiro profeta, seja ali um verdadeiro ensinador da palavra de Deus. Então nós, enquanto corpo de Cristo, nós, enquanto igreja, precisamos ter a nossa responsabilidade pessoal e individual para não sermos enganados pelos falsos profetas. Como eu não vou ser enganada por um falso profeta? Como eu vou identificar a sutilidade das palavras de um falso profeta? Conhecendo a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Amém? Vamos então agora para o nosso terceiro tópico, a identidade dos falsos profetas. A Bíblia nos aponta algumas características do comportamento dos falsos mestres. Quem nos aponta? A Bíblia, a palavra de Deus, ela que nos ensina de que forma nós podemos resistir às palavras erradas, às palavras que querem fazer com que
nós acabemos nos desviando do ensinamento correto, perdendo o alvo, que é Cristo. Então, olha só. Primeira característica do comportamento de um falso profeta. Boa argumentação, a oratória. Um falso profeta, ele fala de uma forma que você fica... Uau! Sabe aquelas pessoas que elas conseguem te convencer a comprar qualquer coisa? Irmãos, eu tenho zero talento para vender. Se eu dependesse de vender alguma coisa, eu tava muito perdida. Não por acaso eu acabei me inclinando para a sala de aula, porque era onde eu conseguia ter algum tipo de eficácia. Porque para vender, misericórdia. Mas sabe aquelas pessoas que você entra numa loja e o vendedor, você tem que sair de perto dele, porque senão ele vai fazer você torrar o seu cartão? Porque ele vende muito bem, tem aquele poder argumentativo. Essa pessoa, se ela se inclinar para o lado mal das coisas, ela vai se tornar uma pessoa ali que consegue alcançar o que ela quiser. Porque a boa argumentação, a boa capacidade de oratória, ela convence muito, ela ajuda muito. E pode ver que essas pessoas que têm uma inclinação para o lado negativo, para o lado do pecado, para o lado mal, elas falavam muito bem. Elas tinham ali um poder de convencimento, de oratória. Então, os falsos profetas, às vezes você ouve, nossa, mas essa pessoa fala tão bem. Será que é mentira? Irmãos, você já viu aqueles cursos de venda? Eu tinha um conhecido que vendia muito bem, super premiado na empresa dele como o melhor vendedor da cidade, do estado, do país. E ele mostrava ali, nos contou uma vez que existia um modelo, uma fórmula de venda. E você utilizava a mesma fórmula, o mesmo modelo, para vender qualquer coisa. Ele falou, inclusive, para vender fé. Porque você pode utilizar este modelo para vender ali que você tem um óleo que é curador, um óleo que foi ungido em algum lugar específico da região de Israel e que se você passar, você pode utilizar qualquer tipo de objeto que você tenha e dizer que o Espírito de Deus está ali. Então veja que estes falsos ensinadores, estes falsos profetas, eles possuem uma excelente oratória, um excelente poder de convencimento. E é por isso que nós precisamos estar preparados para identificar a sutileza dos discursos. Às vezes o discurso é lindo, é maravilhoso, dá vontade de chorar e aceitar Jesus de novo no final dele. Aí quando você conhece a palavra de Deus, você percebe as vírgulas erradas. As palavrinhas pequenas, tiradas de contexto. Algumas expressões assim, se você não prestar atenção, passa até despercebido do discurso. Por isso que eu disse, são palavras, é um discurso sutil. O falso profeta, ele consegue se utilizar de uma boa argumentação e de uma sutileza. Olha o perigo. A gente não tomar cuidado, como eu falei, a gente ouve uma palavra dessas, uma pregação dessas, e no final a gente quer aceitar Jesus de novo, um outro Jesus, porque nos foi pregado um completamente diferente. Segunda característica, promovem dissensões na igreja. O ensino deles gera divisão na igreja. Todo ensinamento que gera divisão não é um ensinamento bíblico. Porque o ensinamento bíblico, ele é um ensinamento de união. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos aponta o alvo, nos mostra o que não é o alvo, e a partir daquele momento, quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte da família da fé, e não é para que tenha distinções, divisões ali. Quando acontecerem divisões, né, lá lembra dos cristãos judaizantes, cristãos gentios, estava errado. Eram eles que não tinham entendido a palavra de Deus, porque não era para gerar divisões. Então esse ensinamento, que é uma excelente argumentação e que gera uma divisão do tipo, deixa a sua igreja, venha para a minha. Olha que igreja maravilhosa que eu abri aqui. Você pode fazer umas coisas que lá na sua igreja tradicional você não pode fazer. Vem pra cá, olha só como essa igreja é legal. Olha as mídias sociais que essa igreja possui. Olha o poder de marketing que essa igreja aqui possui. Vem pra cá, vem. Cuidado com esse discurso que gera divisão. Com esse discurso que fala, ó, saia da sua igreja e vem pra minha. Olha como essa igreja aqui é muito mais legal. Cuidado. Terceira característica, pervertem a doutrina. A pregação deles, às vezes, até parece com a palavra. Porém, na verdade, ela é contrária às Escrituras. Irmãos, toda vez que nós virmos pessoas nos púlpitos, infelizmente nos nossos púlpitos, ministrando uma palavra que ela é mais sobre eu, sobre o que eu fiz, sobre onde eu fui, sobre o que eu interpretei, sobre quantas vezes eu estive em Israel, sobre quantas vezes eu oro por dia, quantas vezes eu consagro, quantas vezes eu faço jejum. Cuidado. A palavra de Deus, a pregação, ela é sobre a palavra de Deus e não sobre a minha vida.
Então, Damaris, eu não posso contar um testemunho no culto? É claro que você pode contar um testemunho na pregação. Agora, quando a nossa pregação ela é só testemunho, às vezes testemunho, como a gente chama aqui na minha cidade, a pessoa começa a contar uma coisa atrás da outra e a palavra de Deus ela não tem espaço. Irmãos, o púlpito da nossa igreja ele é um lugar sagrado. Ali o Senhor está ordenando a bênção sobre o seu povo. É dali que nós recebemos correção, exortação, edificação. Ah, mas eu posso me inspirar no testemunho de alguém? Tá bom. O testemunho de uma pessoa ou outra, ele é até bem-vindo. Agora, nunca ele substitui a palavra de Deus. Imagina se você viver de testemunho dos outros. Imagina se você recebesse aí uma lista de testemunho das pessoas para você ficar lendo durante a semana no lugar da Bíblia. Se todas as vezes que você fosse ao culto no domingo, você recebesse ali um testemunho. Irmão, o testemunho edifica? Edifica, mas ele não é a palavra de Deus. Ele não substitui, ele não ocupa o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação sobre quem é o Senhor. Aqui nós aprendemos sobre como é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. O caráter do Senhor é revelado ao longo das Escrituras. Então aqui nós encontramos a palavra viva, eficaz. O testemunho de alguém não é vivo e eficaz. Deu para entender? Então, essa coisa de, a pessoa subiu ali no púlpito e ela contou 19 testemunhos em 40 minutos, não dá. Não dá. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Talvez um testemunho ou outro que agregue na palavra é bem-vindo. Agora aquela pessoa que ela fala sobre ela, eu fiz, eu fui. Assim, 40 minutos ela falou literalmente o pronome eu por cento e lá vai tantas vezes. Ô, gente, que isso? Sabe essa coisa de perverter a escritura? A palavra de Deus precisa ser atualizada. Porque ela foi escrita em outro contexto, para outras pessoas, em um outro tempo. Sangue de Jesus tem poder desse tipo de discurso. Pervertimento das escrituras. Cuidado. Cuidado com essas palavras que tem um fundo musical lindo, maravilhoso, um jogo de câmeras, um jogo de luzes. Parece que você sai até meio tonto dali. Cuidado com as palavras que se dizem bíblicas, mas na verdade estão pervertendo, as escrituras, o verdadeiro evangelho. Quarta característica, servem aos seus próprios interesses. Então, eles não estão na igreja para servir a Jesus, mas para usar a igreja em serviço dos seus próprios desejos e interesses pessoais. Muito cuidado, como eu falei, uma pregação que você chega lá, que Jesus deveria ser o centro dessa pregação, ela deveria ser uma pregação cristocêntrica, baseada na Bíblia, a pessoa só fala dela. Cuidado que isso não é bíblico, não. Podem fazer sinais e maravilhas. Podem fazer sinais e maravilhas. Os enganadores, eles podem até profetizar, até pregar, até fazer maravilhas, mas eles não possuem um relacionamento com o Senhor Jesus. Sabe aquelas pessoas que se destacam no meio cristão e um dia parece que do nada despenca, cai, sai ali uma notícia horrorosa de que aconteceu uma coisa muito triste com essa pessoa? Quando isso acontece, fica evidente, primeiro, que todos nós somos falhos, todos nós que estamos em pé somos sujeitos a cair, mas também fica evidente um fato de que muitas vezes nós estamos aplaudindo pessoas, dando público para pessoas que não possuem bom relacionamento com Jesus, que não estão ali falando do que vivem. Quantas pessoas não pregam, não usam um discurso na rede social e quando a câmera desliga são pessoas completamente diferentes. Então, esse tipo de vida perfeita, maravilhosa, ela vende, mas ela não é a realidade. Meus irmãos, a vida cristã ela não é baseada no que eu faço lá fora. Os frutos falam a respeito de quem é a árvore? Falam. Só que para ter frutos, é necessário que a árvore ela esteja viva. Para que uma árvore dê frutos, ela precisa estar com as suas raízes bem amparadas. Para que uma árvore dê os seus frutos no tempo certo, na estação certa, o fruto certo, ela precisa estar bem alimentada, com as vitaminas corretas. Então, nós só enxergamos frutos daquilo que tem profundidade. Só apresenta frutos verdadeiros, frutos espirituais, as pessoas que têm tempo com Deus, que têm vida cristã, que caminham com o Senhor, que têm leitura da palavra diária, que têm oração diária, que têm constrangimento pelo Espírito Santo diário. Aquela, sabe, irmãos, quando nós chegamos num nível que nem Jesus pode mais nos corrigir, que nem o Espírito Santo pode nos constranger mais, nós realmente estamos muito longe da palavra de Deus. Porque uma vida cristã autêntica é uma vida cristã de alguém que ouve o Espírito Santo dizer, não vá por aí, você está errado.
Então o Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos ensina, ele nos exorta. Eu não posso vir aqui apresentar um falso fruto, dizendo, nossa, olha aqui que lindo o falso fruto, porque não vai durar muito. Não dá para mostrar que tem aqui, olha que maçã linda, vermelhinha, maravilhosa, olha que fruto maravilhoso que produziu a minha árvore. Não vai durar por muito tempo. É necessário que uma árvore, para mostrar de onde ela veio, e que ela tem uma boa, né, que uma árvore ali que vai produzir bons frutos, existe um tempo. Ela resiste ao tempo, ela resiste ao processo do tempo. Sabe aquelas pessoas que nós conhecemos na nossa igreja, que estão lá há 30 anos, 40 anos, 50 anos servindo a Jesus, que eles possuem uma família que também frutifica, que você olha para a vida daquela pessoa e você fala, não é que ela é rica, não é que ela tem um carrão, não. Ela é uma pessoa que tem bons frutos. Você olha para ela e você vê paz. Você olha para ela e você vê o Espírito Santo. Você olha para a família dela e você vê harmonia, você vê comunhão, você vê união. São os frutos resistindo o processo do tempo. Agora, alguém que chegou na internet ontem, está aqui dizendo que tem bons frutos, mas a gente não sabe se esses frutos vão resistir ao tempo, podem ser frutos fabricados. Então, para que, né, Jesus vai nos dizer, nós lemos aqui, que pelos frutos você conhecerá, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Algumas pessoas conseguem até dar uma rebuscadinha ali, né? Um jeitinho no fruto dela, mas não vai durar muito tempo. Porque a árvore boa resiste ao processo do tempo. A árvore boa não é a que dá fruto 100% do tempo. Existe um processo, mas ela dá fruto todo ano. Ela dá fruto em todo o seu ciclo. Ela não dá fruto 365 dias no ano, mas todo ano, naquele período exato, ela está frutificando, ela está dando o seu fruto. Amém? E nós temos aqui também a visão do lucro. Uma das características dos falsos profetas é que eles querem lucrar. Eles querem utilizar a igreja como um meio para obter lucro. Aquelas pessoas que cantavam lá no mundo, aí do nada vem cantar aqui dentro, do nada grava um hino aqui, aí grava 2, 3 hinos aqui, daí vai de novo lá para fora. Aquelas pessoas que eram não sei o que lá no mundo, daí vem aqui e começa a pregar. Irmãos, como eu falei, a árvore que produz bons frutos, ela resiste ao processo do tempo. Então, cuidado com quem começou a pregar ontem, cuidado com quem começou a cantar ontem, cuidado com quem começou a vender livros sobre vida cristã ontem. Cuidado. Existe uma coisa chamada processo do tempo. Às vezes, bem baixinho, que é só pra gente. Às vezes, principalmente nós assembleianos, que temos aí uma igreja de mais de 100 anos de história no Brasil, vemos muitas pessoas indo para novas igrejas, né, para comunidades que estão surgindo, e a desculpa, a justificativa é justamente que, o meu pastor não sabe das coisas. O meu pastor, ele não tem profundidade, ele não prega igual aquele pastor da internet que tem uma igreja linda, maravilhosa. Cuidado, porque o pastor da nossa igreja, geralmente, ele resistiu ao processo do tempo. Geralmente nós somos pastoreados por pessoas que estão nos pastoreando há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aquele pastor está ali, com a sua família pastoreando uma igreja que resistiu todos esses anos, tendo uma vida que é um exemplo. Não um exemplo de alguém que nunca caiu, mas um exemplo de alguém que sempre conseguiu recuperar, permanecer em pé. Veio a tempestade, veio a chuva forte, vieram os ventos, mas aquela pessoa não foi abalada. Sabe isso? Sabe aquela pessoa? Aquele pastorzinho que a gente olha assim e fala, tadinho. Mas ele tá ali faz 60 anos. Mas ele é cristão todos esses anos e produzindo bons frutos. Cuidado com as pregações de internet. Com essas pregações enormes, megalomânicas. Sabe essa coisa que produz, que leva ali, venha pra nossa igreja, vem pra cá que você vai ser feliz e não sei o que. Não, cuidado. É melhor ficar naqueles lugares que resistiram ao processo do tempo. Porque o tempo, ele é implacável. Ele revela tudo. Então, se ao longo de 50 anos a pessoa está ali produzindo, anualmente, produzindo o seu fruto, é porque é uma boa árvore. Amém? Nós temos aqui, por último, negam a redenção do Senhor Jesus, ensinando doutrinas destruidoras e falsas e rejeitando o mestre que os salvou. Muitas pessoas possuem uma pregação em que Jesus é tirado do centro. Uma pregação do tipo, abrace a sua dor, abrace a sua dificuldade, chame a sua dificuldade pelo nome, faça não sei quantas quarta-feiras que você vai alcançar a redenção. Jesus está onde, meu irmão? Onde foi parar Jesus? Existem algumas mensagens que a gente tem que procurar Jesus com uma lupa. A gente tem que parar, dar zoom para ver cadê Jesus, porque não está ali. Então, cuidado com essas palavras, com essas mensagens, com esses hinos que rejeitam Jesus como Messias,
que se colocam no lugar de salvadores. Não somos, não somos. Só quem salva é Jesus. Não existe outro caminho que nos leve ao Pai que não seja o Filho. A mensagem de Jesus, ela continua viva, eficaz e atual. Jesus ainda é o caminho pelo qual nós precisamos passar para alcançar o Pai. Nós não alcançaremos o Pai por boas obras, por dízimos altíssimos, por ofertas milionárias. Não, 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 nada disso vai acontecer. Nós alcançaremos o Pai pelo Filho. Amém? Vamos então agora para o nosso quarto tópico, como lidar com os falsos profetas. Agora que nós já sabemos como identificá-los, de que forma nós podemos lidar com eles. Então, olha só o que a lição nos diz. O ensino de qualquer um que se apresenta como pregador, profeta ou mestre das Escrituras deve ser analisado à luz da palavra de Deus. Se o que ele estiver pregando, anunciando, não estiver de acordo com o Evangelho de Jesus, esse tal ensino deve ser rejeitado. Além disso, Jesus disse que a verdadeira essência e identidade de uma pessoa é revelada por suas obras. Assim, quem é verdadeiramente servo de Deus vai produzir em sua vida frutos que testificam do Senhor Jesus. A Bíblia mostra que os falsos profetas não devem ser tolerados dentro da igreja e que os servos de Deus devem se afastar deles. A melhor forma de se prevenir contra o engano dos falsos profetas é conhecer profundamente a palavra de Deus. Nós já entendemos esse finalzinho e agora nós precisamos entender um pouquinho a respeito de que a pregação ela deve ser analisada. Lembra lá dos crentes de Bereia que analisavam o que Paulo estava pregando, irmãos? Se o que o apóstolo Paulo pregava precisava ser analisado, imagina nos dias de hoje. Alguém que era um doutor da lei, alguém que teve um encontro maravilhoso e transformador com Jesus Cristo, quando pregava, tinha o seu discurso analisado pelos irmãos de Bereia e eles foram elogiados por isso. Então nós também precisamos analisar discursos, analisar pregações, analisar hinos. Porque eu não posso repetir na minha vida, eu não posso deixar que aquela palavra venha para o meu coração, faça morada em mim, mude alguma coisa em mim, se ela não for uma palavra bíblica. Como que eu sei se a palavra é bíblica? Conhecendo a Bíblia Sagrada. Então, para que eu possa analisar um discurso, eu preciso saber o que eu quero encontrar, saber o que eu estou procurando. Porque se eu sou uma pessoa que não conheço a palavra de Deus e eu ouço uma pregação, eu procuro naquela pregação o que eu quero ouvir. Esse é um grande problema das pregações de YouTube, porque eu digito lá o que eu quero ouvir. Cura para a minha vida, cura para a minha alma, perdão para não sei quem, como sobreviver a não sei o quê. Cuidado, irmãos. Esse tipo de pregação que eu estou em casa e eu digito o que eu quero ouvir, não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, muitas vezes, ela literalmente vem para nos acalentar, vem ao encontro do que nós precisamos, mas muitas vezes a palavra de Deus, ela vem de encontro. E eu sei que a gente ouve de encontro como se fosse uma coisa bonita, mas de encontro significa choque, confronto. Quando eu digo que um carro veio de encontro ao outro, eu estou dizendo que eles se bateram, se chocaram. Ao encontro é diferente de encontro. De encontro é choque, é confronto. Opa, bati a mão. É confronto, é choque. E muitas vezes a palavra de Deus ela vem de confronto conosco. Então ela vem para mudar as nossas atitudes, ela vem para transformar quem nós somos. Muitas vezes nós não precisamos ouvir uma palavra que afague o nosso ego, que diga você está indo bem, você está indo muito bem, parabéns, vai dar tudo certo. Na maior parte do tempo, nós precisamos de uma palavra que nos diga você está errado. Esse sentimento que você está deixando crescer no seu coração é uma raiz de amargura que está florescendo. Para com isso. Muitas vezes a palavra que nós precisamos ouvir ela é de choque, ela é de confronto, ela é de alerta. É por isso que nós cristãos precisamos saber analisar discursos, pregações, hinos, escritos, livros. Nós precisamos saber analisar. E eu só saberei analisar se a lupa que eu utilizar para essa análise for a palavra de Deus. Então não é o que eu acho da pregação. Muitas vezes eu acho a pregação dura. Muitas vezes eu acho a pregação do tipo, poxa, Senhor, hoje eu queria ouvir uma coisa mais leve, mais branda. Mas a palavra de Deus, ela não vem ao encontro do que eu quero. Ela vem literalmente ao encontro do que eu preciso. E na maior parte das vezes nós precisamos de confronto. É de um chamado para mudança de vida, não de um chamado para ficar onde nós estamos. Então que o Senhor Jesus nos ajude a entender, a analisar, a compreender os discursos sutis que têm sido pregados para nós. Amém? E para concluir a nossa aula, a conclusão nos diz o seguinte: os falsos profetas são pessoas que ensinam heresias
e pervertem a sã doutrina. Eles possuem aparência de servos de Deus, mas não o são. Jesus alertou os seus discípulos para que eles não fossem enganados pelos falsos profetas. Ainda hoje, nós precisamos estar vigilantes para não seguirmos os ensinamentos antibíblicos. Então, muito cuidado com as pessoas que você traz para a sua vida, que você começa a seguir, que você começa a ouvir. Cuidado! Veja se o que ela está falando condiz com o ensinamento bíblico. E se você realmente não tiver profundidade bíblica para analisar aquele discurso, ensine, né, professor, ali os seus adolescentes, que eles possam vir perguntar para você, que é professor da EBD, perguntar para os líderes de adolescentes, perguntar para o próprio pastor da igreja, perguntar para um obreiro que é mais experiente na palavra de Deus, que tem bom manejo da palavra de Deus, se aquele discurso está correto, se aquela palavra está correta, se aquele hino ele é realmente um hino bíblico, ou se nós estamos encontrando ali ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Então que os nossos adolescentes, os nossos juvenis, possam ser ensinados a trilhar um caminho de pesquisa, de não sair consumindo tudo que a gente ouve e falar, é aqui, ó, vai consumindo, vai trazendo para sua vida, e aí quando você vê, você está consumindo, você está se alimentando de muitos ensinamentos que são antibíblicos. Muitos deles são heresias. Então nós precisamos entender que, outra coisa, não tem como cortar caminho do entendimento, do aprendizado da palavra de Deus. Se você não sentar com a sua Bíblia e estudá-la, muito provavelmente você não vai conseguir absorver nada, você não vai conseguir crescer em graça e em conhecimento. Porque nós crescemos em graça e em conhecimento ao ouvirmos uma boa ministração da palavra na nossa igreja, crescemos. Mas o maior crescimento que nós vamos ter em direção à vida espiritual é quando nós mesmos trilharmos o nosso próprio caminho. E eu amo que a palavra de Deus, ela está aqui, ela existe justamente para que cada um de nós possamos conhecer as Escrituras. Cada um de nós possamos ter o nosso próprio entendimento, a nossa própria caminhada de entendimento da Escritura, mediante a leitura dela, mediante a falar, Espírito Santo, eu estou sentado aqui agora, eu vou fazer a leitura da tua palavra e eu gostaria que o Senhor me mostrasse, me ensinasse, me inspirasse, me dissesse o que esse texto que eu não entendi significa. Ninguém melhor do que o Espírito Santo, que foi o inspirador de toda a palavra de Deus, para nos ajudar no bom entendimento da palavra que ele mesmo inspirou. Amém? Portanto, professor, eu desejo que você tenha uma excelente aula, que você seja usado pelo Senhor, usado pelo Espírito Santo, que ele coloque as palavras certas na sua boca, para que nesta aula você possa ensinar e alertar os seus adolescentes, seus juvenis, contra o ensinamento dos falsos profetas. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.